Graça e paz e bem a todos, amém? Um bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer tê-los aqui na casa de Deus e para podermos adorar, para podermos celebrar neste culto esta manhã. Peço por gentileza que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 19, a partir do verso 5, amém? Vamos ler a palavra de Deus e meditar sobre ela. Espero que todos tenham uma boa semana. Vamos começar a semana com fé, com entusiasmo e acreditando que Deus tem o melhor para cada um de nós. Que Ele possa nos prover aquilo que nós precisamos, possa nos ajudar, possa nos fortalecer na fé, no caminho de sua graça. Se todos acharam, vamos fazer a leitura. Vou ler ali. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, vamos lá? E vós os que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino e puro resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nós rendemos-te graça. Nós o adoramos, Senhor, e nos prostramos, dobramos o nosso coração diante da Tua presença, reconhecendo que Tu és grandioso, que Tu és belo, que Tu és santo, que Tu és poderoso, e que nós, Senhor, somos os Teus filhos amados. Neste momento pedimos a Tua graça e a Tua bondade sobre nossas vidas, que o nosso louvor suba, Senhor, até o alto da Tua glória, para, Senhor Deus, engrandecer o Teu santo nome. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, vamos adorar ao Senhor. Com bastante alegria, amém? Cante a Ele. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Toda a igreja cante a Ele. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero
quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. Cante ele. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. O que? Conhecer-te eu quero mais. Tá lindo demais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Acompanha ele com as palmas. Quero tocar-te, face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Esse é o nosso desejo, Jesus. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Só igreja, Senhor, te quero. Senhor, te quero. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te. Face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Para terminar bem alto. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Adoramos a ti, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Água em vinho tornou, ao cego deu a visão incomparável. É o Senhor, na escuridão vem brilhar a luz da ressurreição incomparável. É o Senhor, Deus soberano, Deus poderoso, não se compara com nenhum outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho, água em vinho tornou, ao cego deu a visão incomparável. É o Senhor, na escuridão vem brilhar
a luz da ressurreição, incomparável é o Senhor. Todos juntos. Deus soberano, Deus poderoso, Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus soberano, Deus soberano, Deus poderoso, Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Que todos possam declarar nessa manhã: se Deus está conosco, se Deus está conosco, o quê? Se Deus está conosco, se Deus está conosco, não há o que temer. Só a igreja. Deus soberano, para com nem. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus, Deus soberano. Tu és a cura, grande em Deus, nosso Deus. Para terminar, Deus soberano, não se compara com nenhum outro. Grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Sente no seu lugar. Senhor, nós te louvamos o teu bendito nome. Nesta manhã, Senhor, nosso coração se derrama diante da tua presença para clamar, Senhor Deus, pelo teu amor em nossas vidas e para te agradecer por até aqui, Senhor, o Senhor ter nos ajudado. Até aqui nos ajudou, Senhor. Senhor, diante de tanta calamidade, diante de tantas famílias tristes, Senhor, a qual o Senhor nesse momento tem confortado, tem ajudado, tem, Senhor Deus, dado forças para passar por dificuldades, Senhor, que antes não imaginávamos, mostrando que, Senhor Deus, a vida às vezes pode mudar de um dia para o outro. Às vezes nós estamos felizes e alegres e de repente as coisas mudam, a qual não temos controle de nada. Mas o Senhor tem sido bondoso, cheio de misericórdia, Senhor, com essas famílias que aqui estão. E a nossa oração é que o Senhor abençoe a cada uma delas. Neste momento que a tua graça e a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada pessoa que entrou aqui hoje. Esteja sobre cada pessoa, Senhor Deus, que veio aqui neste lugar para, apesar de tudo que tem acontecido em suas vidas, elas estão aqui, Senhor, implorando mais do teu amor e da tua misericórdia, mais do teu cuidado, Senhor, a qual o Senhor tem mostrado com cada um de nós. Senhor Deus, se por acaso alguém entrou aqui, Senhor Deus, com alguma tristeza, com alguma angústia, com algum problema que não consegue resolver, com algo, Senhor, que não consegue, Senhor, achar solução, Pai, que o Senhor seja o Deus presente, o Deus, Senhor, conosco, Senhor. Que o Senhor seja o Deus que está próximo e que está a cuidar de cada um de nós. Que o Senhor enche o nosso coração nesta manhã de esperança, para que nós possamos entender que somente o sangue de Jesus
nos purifica de todo o pecado. Somente o sangue de Jesus pode nos dar a possibilidade de termos uma nova vida diante da Tua presença. É por isso que nesta hora, nós, Senhor, assim como estamos, vamos cantar mais este louvor à Tua glória, mais este louvor para a honra e a glória do Teu santo nome. Recebe, Senhor, recebe com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Sua voz, cante a Ele. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Preciosa paz que vem da tua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Vejo a minha salvação só no seu precioso sangue. Deus concede-me perdão só no seu precioso sangue. E uma só voz. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, ao qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Nele vem precioso esse teu precioso sangue. Tá maravilhoso. Oh, que precioso que vem ao qual pelo seu precioso sangue. Tá maravilhoso. Vamos dele de novo. Dele vem. Que essa paz seja no seu coração. Deixa ele entrar. Ele não falha, aleluia. Oh, que preciosa paz. O quê? A qual pelo seu precioso sangue
pelo seu precioso sangue. Declare Ele nessa manhã. Pelo seu precioso sangue. Pelo seu precioso sangue. Nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos. Okay. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à Igreja Batista do Montijo e Shalom e Boker Tov. Deixa eu ver, antes que eu... Aqui, acho eu, mais ou menos. E sim, obrigado por ficar habituado a usar a máscara, que já faz... Então, Boker Tov, Shalom. As crianças que estiveram cá na semana passada conseguem lembrar o meu nome. Eu tenho um irmão muito falador, chamado Pedro. E alguém lembra do meu nome? Eu não sou assim tão conhecido, mas eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Alguém lembra do meu nome? Qual é? André. É verdade. E na semana passada vocês ouviram como eu comecei primeiro a seguir João Batista, que falava da vinda de Jesus Cristo, do Messias. E eu, um dia, como eu contei-vos na semana passada, nunca mais me esqueço, vi Jesus aproximar. E João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele mesmo dia eu fui ter com Jesus, conversei, fiz muitas perguntas e depois foi chamar o meu irmão Simão Pedro e ele depois foi chamar Filipe e ele depois foi chamar Nataniel. Já éramos pelo menos 5. Mas hoje quero contar-vos sobre o primeiro milagre de Jesus Cristo. Foi um dia incrível, realmente uns dias incríveis. Fomos todos convidados para uma festa de um casamento. E lá, na minha terra, as festas de casamento não são só um dia, são vários dias. Melhor comida e bebida e jogos e conversa. É sempre um tempo de grande alegria. E fomos lá, estávamos a desfrutar, já era o 3º dia da festa, já me esqueço. Mas, enquanto estávamos lá, comecei a reparar que alguns dos servos e o noivo estavam a ficar um pouco preocupados. Eu fui lá ter e a perguntar às pessoas, qual é o problema? É um desastre. Não temos vinho suficiente para todos. Já esgotou o vinho, já não há mais vinho e ainda há mais festa e ainda há mais dias. O que vamos fazer? Mas naquele mesmo tempo, eu vi Maria, a mãe de Jesus, a conversar com Jesus. O que será que ela estava a dizer para ele? Pouco tempo depois, fui ter com os outros discípulos para contar sobre a situação. E pouco tempo depois, comecei a ver os servos a encher 6 grandes potes de água, potes de pedra com água. O que será que estão a fazer? E depois, pouco tempo depois, os servos começaram a lavar copos, não da água, mas de vinho. Foram ao mestre de cerimônia para o noivo, trazeram lá o vinho e ele bebeu e disse, isto é incrível. Parou a festa e fez uma grande declaração, dizendo, normalmente as pessoas servem no início as melhores bebidas, o melhor vinho, mas eles guardaram o melhor para agora. Jesus tornou água em vinho. Isto é incrível. Nunca mais esqueço. Eu peguei num daqueles copos e bebi e foi delicioso. Nunca tinha experimentado algo tão doce e saboroso que isso. E naquele dia eu vi Jesus
Jesus, o Messias, o prometido, e via um pequeno retrato de tudo que ele estava e ia fazer lá. Agora eu vou tirar a minha túnica e vamos continuar na mensagem. Vamos abrir agora as nossas Bíblias em João capítulo 1. Desculpe, João capítulo 2. João capítulo 2. No meio deste tempo em que estamos sem escola dominical e outras atividades para as crianças, é bom que temos um momento durante o culto especialmente direcionado para eles, e acredito que todos vocês gostam de um pouco da história também. João capítulo 2, e vamos ler versículos 1 a 12. A Bíblia diz o seguinte: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as suas bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe a Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe diz aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Isto é mais ou menos 100 litros. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, sabendo que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar. Pai nosso, eu, neste momento, peço que tu possas abrir os nossos corações para podermos ver o significado deste texto. Sabemos que a tua palavra é verdadeira e boa e é aquilo que mais precisamos. Eu oro que esta manhã eu possa pregar esta passagem da melhor forma, com clareza, com convicção, com amor. E oro que o teu povo aqui congregado possa receber com alegria a tua palavra. Oramos isto em nome de Jesus. Amém. Um casamento deve ser um dos dias mais alegres das nossas vidas. Mas também, como sabemos, pode ser um dos dias mais estressantes. Há muitos pormenores que precisam bater certo. Queremos que tudo corra da melhor forma. Mas perguntamos, será que o fotógrafo vai chegar na hora certa? O tio Zé, será que ele vai portar-se bem? Vai haver comida suficiente? Estamos a gastar tanto dinheiro, será que as pessoas vão falar mal do copo d'água? A Margarida e a Maria João vão conseguir estar na mesma sala sem haver uma discussão vergonhosa? Estas são as preocupações, muitas vezes, em preparação por um casamento. Hoje, este casamento, aqui em João 2, está à beira de um desastre. Aquilo que passou, não haver mais vinho, era uma vergonha tremenda. E isto podia afetar a família por muito, muito tempo, de uma forma muito profunda. Agora, ao olhar para este milagre, confesso que é um dos milagres que me confunde mais, ou deixa-me mais perplexo. João diz aqui no seu Evangelho que, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez.
E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, João, ao escrever este evangelho, tinha de ser muito seletivo. Escolher certos sinais, certas palavras de Jesus. Por que é que ele escolheu este milagre? Porque é que este é o primeiro milagre de Jesus? Lembra, o propósito do livro de João é de levar-nos a acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como é que este sinal, este milagre de Jesus, leva-nos para isso? Eu entendo, por exemplo, um milagre onde Jesus cura alguém que está doente, um cego ou alguém de lepra. Ou ressuscitar alguém dos mortos. Mas fazer vinho para um casamento parece até um pouco desnecessário. Mas vemos hoje nesta passagem que realmente não é uma coincidência que Jesus faz este milagre. Tem grande significado, grande importância para nós. Aqui em João 2, vemos que Jesus já tem chamado 5 dos seus discípulos. E alguns dias depois, 3 dias depois, vão para Caná, que fica mais ou menos, provavelmente, mais ou menos 10, 15 quilómetros de Nazaré. Os casamentos são de grande importância. E quando o vinho acaba, Maria vem a Jesus. É interessante que ela não é nomeada aqui. Mas Maria, mãe de Jesus, vem ter com ele dizendo e descrevendo este problema. O vinho acabou. Mais do que a falta de vinho, era a grande possibilidade de vergonha e de grande tristeza num dos dias que devia ser um dos mais alegres. Mas o que é que podemos ver deste milagre? Em primeiro lugar, é um milagre com profundo significado. Como assim? Qual é o significado aqui desta passagem? Temos que lembrar que o ministério de Jesus, em parte, era para trazer alegria. E este é um início apropriado, porque Jesus veio com esta intenção de desfazer a tristeza e a dor do pecado e trazer alegria plena e inabalável. As pessoas muitas vezes olham para Deus como um mata-prazeres, não é? Às vezes pensam na igreja e coisas assim como Deus simplesmente quer querer matar a minha alegria, Ele quer subjugar-me. Mas não é assim. Como o Criador Deus sabe o que mais precisamos. Ele é a fonte de toda a alegria. E no Evangelho de João vemos que em muitas ocasiões Jesus fala desta alegria que deseja trazer. Por exemplo, se ver em João capítulo 15, versículo 11, Jesus falando pouco tempo antes da sua morte, diz: tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Ou virando mais algumas páginas para João capítulo 17, versículo 13. Diz: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então, um dos objetivos de Jesus é para trazer alegria. E o caminho para trazer alegria às nossas vidas é o caminho da cruz. Vai levar Jesus para a cruz, onde Ele vai nos salvar do nosso pecado. Então é assim nesta história. É interessante, reparando, os potes que eram usados não para beber água, mas para água para a purificação, 6 deles vão, em vez de ser água para purificação, vai ser vinho para celebração. Só uma parte aqui também que é interessante. Jesus toma conta dos detalhes e dos pormenores. Isto para nós pode não parecer grande coisa, não pode ser um pouco normal, mas Jesus, ele vê os pormenores. Vez após vez, Jesus vê o indivíduo até a mais pequena necessidade.
Jesus, que providencia vinho por um casamento, procura ovelhas perdidas, dá comida para pessoas com fome, fala em capítulo 4 com uma única mulher ao pé de um poço. Este mesmo Jesus vê a tua vida e te conhece hoje. Tu és visto e conhecido por Jesus. Então, esta história, este relato da parábola, milagre de Jesus, mostra que ele traz alegria plena. Mas também repara que isto é as bodas, um casamento e o vinho. Isto antecipa o futuro reino de Jesus. No Velho Testamento, quando falavam da vinda do Messias, quando falavam deste futuro reino do Messias, quando reina aqui na terra, fala, por exemplo, de vinho. Por exemplo, Amós, o profeta, diz o seguinte: removerei o cativeiro do meu povo Israel e reedificarão as cidades assoladas. E nelas habitarão e plantarão vinhas e beberão o seu vinho e farão pomares e lhes comerão o fruto. Então, para os judeus, quando o Messias vinha, era a inauguração de um tempo onde haveria paz e alegria e prosperidade. E isto é um símbolo poderoso dessa realidade. Não só em relação ao vinho, também quando pensavam na vinda do Messias, pensavam em um casamento. Esta foi uma das imagens mais poderosas do futuro reino glorioso de Deus. Em Isaías 61, descreve a salvação de Deus desta forma. Em Isaías 61:10 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Então estão a ver estas imagens de vinho e de casamento que representam e apontam para algo ainda melhor e mais profundo. Tem no último livro do Apocalipse, livro da Bíblia, Apocalipse diz: regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhes a glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, neste milagre, Jesus está a dizer: estou aqui. O casamento agora é bom, isto é visto na Bíblia, mas é uma sombra em comparação com o casamento que haverá no futuro. É interessante, pensa nisto, Deus não quer somente sujeitos, deseja uma noiva, deseja um relacionamento próximo e íntimo. Mas repara também nesta história como Jesus fala da sua hora. Repara como Jesus fala. Maria vem a Jesus, falando da situação, não tem vinho. E Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Qual é o significado desta frase, hora? Será que Jesus está a dizer simplesmente: não é o tempo de eu fazer milagres? Possivelmente, mas mais provavelmente está a falar da sua morte e glorificação. No Evangelho de João, vemos muitas vezes que a hora, quando Jesus fala da sua hora, está a falar da sua hora de morte. Por exemplo, veja comigo em 7:30, aqui em João capítulo 7, versículo 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Mais uma página para capítulo 8, versículo 20. Estas palavras diz Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Mas agora vira para João 12. Agora sim vem a hora de Jesus. E em João 12, 23, Jesus lhe respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Versículo 27. A minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Jesus falou essas coisas em 17:1. Se virarem para 17:1,
Diz, Jesus falou essas coisas. Levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então, quando fala da hora aqui em João, está a falar da crucificação e da glorificação de Jesus. Mas agora, se estão comigo, se estão a pensar, vão dizer, mas o que é que isto tem a ver com a pergunta de Maria? Ela está a dizer, não há vinho, e Jesus diz, ainda não veio a minha hora de ser crucificado e glorificado. Não vejo a ligação aqui. É interessante que isto acontece muitas vezes nas conversas que Jesus tem com as pessoas. Jesus sempre consegue ver além do que as pessoas estão a dizer no momento. João capítulo 4, mulher samaritana fala da água e Jesus fala da água da vida. E ele reconhece que o milagre que ele vai fazer em tornar a água em vinho não é simplesmente resolver o problema nesse momento, mas que é um passo na direção para a cruz, onde vai, uma vez para sempre, resolver o maior problema que todos nós temos, o nosso pecado. Então, Jesus consegue ver nesta situação algo muito além que está a fazer e vai fazer. Isto faz parte, isto é um passo no caminho. Também, isto é um retrato da suficiência de Jesus. Nesta situação, o noivo não conseguiu prover o que era necessário. Esgotou. Não havia mais. Mas Jesus vai fazer tudo até dar a sua própria vida para prover tudo o que é necessário para as suas bodas e para a sua noiva. Não percebemos tudo atrás daquilo que Jesus está a dizer aqui. Mas podemos ver que há muito mais que está a acontecer. E João mostra este retrato porque é importante. Então temos visto um pouco desta milagre, alguns pormenores importantes, mas agora, nos últimos momentos, precisamos pensar como eu devo responder. Este é um milagre que exige uma resposta da nossa parte. Repara em versículo 10, como diz o seguinte. Disse-lhe, não em versículo 10, versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Então a resposta era de acreditar. Qual é a nossa resposta? Nota aqui que a nossa carência demonstra a abundância de Jesus. E assim precisamos correr para Jesus e acreditar em Jesus. Jesus torna 600 litros de água em vinho. Incrível. E o resto do casamento é uma alegria imbatível, um momento inesquecível. E isto mostra que a generosidade e a graça de Deus são muito mais abundantes do que podemos imaginar. Quando Jesus multiplica os pães e o peixe, havia só o suficiente para cada pessoa comer um pouco? Não, sobrou 12 cestos de comida. Jesus não só providenciou vinho para um pouco tempo, mas providenciou 600 litros do melhor vinho. E vemos aqui a grandeza da abundância de Deus. Em 1 João 3,1 diz, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Em Efésios 2, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu e tu estamos secos, esgotados, em grande necessidade. E Jesus traz tudo o que precisamos e muito mais. Diz em Salmo 23, o meu cálice transborda. A minha alegria é maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho, diz Salmo 4. Neste relato sobre Jesus, vemos que Jesus tem abundância. Tens necessidades?
Oh, a abundância que vem de Jesus, a graça que vem de Jesus é muito mais e é muito mais rica do que podemos imaginar. Pensa na nossa salvação, na grandeza, na profundidade da salvação. Se éramos simplesmente salvos do inferno e da justiça e da ira de Deus, isso já seria incrível. Mas não é simplesmente que somos safos, mas que somos feitos filhos, herdeiros. Somos a noiva de Deus. Somos feitos juntos com Deus, herdeiros de Deus. Isso é incrível. A nossa carência demonstra a abundância de Jesus. Também devemos confiar, mesmo quando não percebemos os planos de Jesus. Repara aqui esta interação com Jesus e a sua mãe. Jesus até fala com a sua mãe de uma forma um pouco distante. Não usa a palavra mãe, fala como ela diz mulher, que é uma maneira de dizer senhora. Mostra alguma distância. Não é desrespeito, mas distância. E Maria, ela reconhece que não percebe tudo o que Jesus vai fazer ou todos os seus planos. Mas a palavra que ela disse aqui é incrível. Versículo 5. Fazei tudo quanto ele vos disser. Isto é incrível, não é? No momento, ela estava a dizer simplesmente naquele contexto. Faz tudo o que Jesus vai dizer para vocês fazerem. Mas não é isto o caminho de seguir Jesus Cristo, fazer tudo quanto ele vos disser? Como seria a sua vida se fizesses tudo quanto ele te disser? O que é que Jesus nos diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas serão acrescentadas. Toma a tua cruz e segue-me. Não juntar tesouros aqui na terra, mas juntar tesouros no céu. Vocês orem assim. Quando nós recebemos as palavras de Jesus e seguimos as palavras de Jesus sem hesitação, vamos ver como Maria e as pessoas neste casamento que os caminhos de Jesus são muito melhores, às vezes mais difíceis, mas melhores do que podemos imaginar. Devemos confiar mesmo quando não percebemos os planos de Jesus. Isto acontece vez após vez. Lembra no caso do Lázaro, em João capítulo 11, Marta vai até Jesus e diz: Jesus, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu isto? No momento, não fazia sentido nenhum o que Jesus fez aos olhos dos seus discípulos, para Maria e Marta. Mas Jesus estava a fazer muito mais do que eles podiam perceber naquele momento. E é assim nas nossas vidas também. Jesus está a trabalhar nas nossas vidas. Se tu és seguidor e discípulo de Jesus, está a trabalhar. Está a conformar-te cada vez mais à imagem dele. Nós nem sempre vamos perceber todos os caminhos de Jesus, mas podemos confiar na pessoa de Jesus. Toma a mão de Jesus, segue a voz de Jesus, dia após dia. Não desvia dos caminhos de Jesus. Ouve a palavra do bom pastor. As minhas ovelhas ouvem as minhas palavras. Então devemos confiar mesmo quando não percebemos os planos de Jesus. Mas também devemos antecipar o melhor casamento e as bodas mais alegres. Este é um casamento, um dia de alegria. Mas a Bíblia aponta para um casamento ainda melhor, para um dia de alegria ainda superior. Em Apocalipse 19, vem comigo lá. Lemos esta passagem hoje de manhã, no início do culto. E diz lá em versículo 9, Apocalipse 19, versículo 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras
de Deus. Sabem, eu lembro-me muito bem do dia de casamento de eu e a Sara. E agora, sempre que eu vou a um casamento, sempre penso no meu casamento. E sempre que eu ia a casamentos antes de eu casar, eu pensava, como vai ser o dia quando eu caso? Como vai ser? Com quem vou me casar? E neste momento, Jesus está neste casamento e muito provavelmente está a pensar sobre o facto de ele ter de derramar o seu sangue. Jesus, mais tarde, em João 13, vai dizer, este é o meu sangue que é derramado por vós. Bebei isto em memória de mim, falando do vinho. Quando tomamos do vinho da ceia, estamos a lembrar do sangue que Jesus derramou para fazer de nós, rebeldes contra Deus, perdidos no nosso pecado, para fazer de nós a noiva de Jesus Cristo. Veja comigo outra passagem, Efésios capítulo 5. Em Efésios 5, como diz em versículo 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Estão a ver aqui, Jesus derramou o seu sangue para podermos ser salvos, foi pendurado na cruz para fazer de ti e mim a sua noiva. Cristo entregou-se. Em Isaías 55 diz o seguinte, vós todos que têm sede, vinde das águas. Vós que não tens dinheiro, vem, compra e coma. Sim, vem e compra, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E o convite para nós hoje é para acreditar em Jesus, receber Jesus como o nosso Senhor e Salvador e assim ser feitos filhos de Deus, ser feitos noiva de Jesus Cristo, experimentar de bênçãos eternas. Estão a ver a riqueza desta passagem? Estão a ver a beleza de tudo que Jesus Cristo está a fazer? Se tu não conheces Cristo como o teu Senhor e Salvador hoje, o meu apelo é que hoje vês que Cristo morreu na cruz pelos teus pecados para te salvar. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crente, cresce na tua fé, ao olhar e contemplar Jesus Cristo, vê como a sua graça é abundante, vê como o seu desejo para nós é um desejo para intimidade e proximidade, vê como os seus planos são para um futuro brilhante, para uma eternidade com alegria sem fim. Oh, que a palavra de Deus possa falar as nossas vidas hoje e nos encorajar e nos sustentar. Pai nosso, dou-te graças pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu oro que esta manhã tu possas iluminar as nossas mentes e os nossos corações com a verdade desta passagem. Eu oro que possamos ver, como foi descrito aqui, a glória de Jesus e acreditar. Eu oro que, se possivelmente há aqui alguém que não conhece Cristo como o seu Salvador, que hoje seja o dia da salvação. Senhor, oramos por almas hoje. Queremos ver mais pessoas a seguir Jesus Cristo com as suas vidas. Senhor, oramos que possamos fazer exatamente o que foi dito pela boca de Maria hoje, fazer tudo o que nos disseres. Jesus, não há nada melhor do que te seguir. O teu caminho, sim, é o caminho da cruz. Mandas-nos a tomar a nossa cruz e seguir-te. Oh, mas o fim é festa, o fim é casamento, o fim é as bodas, o fim é alegria plena por toda a eternidade. Senhor, ajuda-nos hoje a levantar os nossos olhos do nosso dia a dia e olhar com antecipação para o dia em que estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
fixa as nossas atenções, os nossos pensamentos em Cristo. Amém.